Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Começamos esta lista de vídeo com o vídeo número 1, sobre Isaías 53. Começa no capítulo 52, Isaías, versículo 13 e 15. Depois nós temos o capítulo inteiro de Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Messias. Ali fala o sacrifício da sua morte, seu sofrimento, e também da ressurreição, nesse capítulo. E estamos corrigindo dois versículos aí, e que é muito importante, porque há pessoas pregando enormidades, erros gravíssimos, em nome da Bíblia, da palavra de Deus, quando não entendem profundamente a tradução, porque diversas traduções, milhares delas, todas contêm erros. Então é preciso corrigir certas partes, certos versículos de texto, que são diferentes uma das outras, por causa dos tradutores modernos e antigos, que não são os mesmos. Por isso temos Bíblias diferentes, escritas diferentes, das católicas, das pentecostais, evangélicas, protestantes, entre elas miríades e milhares de edições e versões que são diferentes. E entre as católicas também não é igual, porque as pessoas que transcreveram, os copistas, os teólogos e estudiosos da Bíblia não são os mesmos. E nós encontramos em Isaías 53, no versículo 6 e no versículo 10, erro grave de tradução. Não foi Isaías que falou isso, não foi ele que disse isso, mas transferindo essa transcrição tão antiga da palavra de Deus, lá do original, para a nossa língua hoje, que é o hebraico antigo, não é o mesmo de hebraico moderno. Então, vêm os erros com os tradutores, quando se quer pegar a palavra de Deus, do original, e trazer para a nossa língua, e para trazer para as diversas línguas, que são milhares de línguas, em todo o mundo, em tempos antigos e em tempos modernos, por causa da evolução do mundo. E esses dois versículos muito antigos traz ponto de interrogação, e muitos caem literalmente pensando que não, Deus quis fazer seu filho sofrer, Deus estava contente com o sofrimento de seu filho, ele estava feliz, Deus estava castigando, estava matando seu filho. Nunca, isso é gravíssimo. E eu já vi gente pregar que foi Deus que matou o seu próprio filho, Deus quem o castigou. Literalmente está escrito aqui, olha, o que está escrito é Isaías 53, numa das traduções diz, mas, versículo 6, Isaías 53, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O Senhor Deus fez. Não, o Senhor Deus não fez. Não foi o Senhor que fez. Foram os ímpios, os perversos, os judeus falsos da época. As autoridades, parte delas, falsa, perversa, que entregaram na mão dos ímpios, conforme nos descreve lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro, quando prega ao povo a respeito disso. Atos 2, 23 e 1 Tessalonicenses 2, versículo 15. Ali Paulo diz, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, e também os perseguem. Ele desagrada a Deus e são inimigos de todos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não foi Deus Pai, foram os judeus e os profetas, mas não foram todos os judeus, parte deles. O povo estava dividido. E nesse versículo 6, tradução errada, mas o Senhor castigou o seu servo. Errado. Então, a palavra certa, correta, é esta. Versículo 6. Mas o Senhor não impediu que o seu servo sofresse o castigo que nós merecíamos. Deus não impediu, não interveio que o seu servo, Jesus Cristo, interpretando para você, Jesus de Nazaré, o Galileu, o Messias, Deus não impediu que ele sofresse o castigo
que nós merecíamos, o castigo imposto pelos perversos, Pilatos, as autoridades judaicas, os judeus falsos. Eles é que castigaram, que torturaram, fizeram sofrer o Messias. Foi eles, não foi Deus. Não foi Deus que mandou eles fazer. Estou interpretando a Bíblia Sagrada para você. Quantos têm se perdido? E quantos vão se perder por causa disso? Erro de tradução, interpretação da Bíblia. Pregam um erro em nome de Deus, erros graves. E levam os outros também a espalhar mentira em nome da Bíblia. É muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Por isso a terra no mundo inteiro vai de mal a pior. E o dilúvio que vai vir não é de água. Deus já pôs o arco nas nuvens. Não será um dilúvio de água. Serão afogados num dilúvio de fogo. É muito pior por causa da contaminação. Por causa de tantos falsos profetas, tantas falsas religiões, pregando mentira em nome de Deus, corrompendo a humanidade, escandalizando todo mundo. Versículo 6, corrigido. Então, Isaías 53 diz, corrigido agora, mas o Senhor não impediu que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O castigo não imposto por Deus, mas pelos ímpios, pelos perversos. Não fica difícil de entender, porque isso já aconteceu. Mas mesmo assim, tem gente que não enxerga, não consegue entender o que aconteceu. O outro versículo é o 10, Isaías 53, 10. Numa tradução, aqui diz, uma das traduções, são milhares de traduções. Todavia, versículo 10, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aqui está dizendo que Deus se agradou em moê-lo. É como se Deus estivesse castigando e fizesse o Messias sofrer. Deus estivesse fazendo, mas isso não é verdade. Isso aqui é um erro. O que está escrito aqui é erro em nome da tradução. Não foi Isaías que escreveu isso. Essa linguagem aqui é a linguagem portuguesa. Em outras traduções está diferente. Mas em várias tem esse mesmo erro. Atualizadas, corrigidas, o mesmo erro. Como se Deus se agradasse, fizesse seu próprio filho sofrer. Não foi Deus. Fazendo sofrer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então essa primeira palavra está errada. Nós corrigimos aqui. Interpretação e correção desse versículo 10. Então fica assim: todavia o Senhor não livrou seu humilde servo de ser esmagado pelo sofrimento, para que sua vida fosse um sacrifício pelos nossos pecados. Então, todavia, Deus não livrou seu humilde servo, não interveio, para que sua vida fosse um sacrifício pelos nossos pecados. E foi o grande sacrifício de Jesus Cristo, porque ele ofertou, ele se entregou. Não foi que o povo inimigo queria humilhá-lo e condená-lo à morte e ele estava com medo, estava fugindo e foi pego. Não. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu é que estou entregando. Então ele entregou. Veja o que aconteceu. Está nos evangelhos, lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus orava: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes. Ele estava já sofrendo muito naquela noite. Ele seria entregue por um traidor chamado Judas, um dos discípulos. Mas que seja feita a tua vontade. Beber o cálice é: Pai, eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer.
livra-me, por favor. Tira-me esse sofrimento. Faz diferente. Mas, se a tua vontade é essa, então eu vou passar por isso. Então, alguém pode pensar, não, mas a vontade de Deus, então, foi de esmagar, fazer o seu filho sofrer, foi de torturar o seu filho? Não. Deus não interviu. Deus deixou, permitiu que os homens torturassem, o fizessem sofrer, o esmagassem em dor. Deus não interveio. Não é Deus que estava mandando ou estava feliz do que estava acontecendo. Não. Mas Deus não impediu dessas pessoas fazer um mal tão grande a seu filho. Porém, com este sofrimento, com este sacrifício, com esta permissão, então Deus tinha um plano. Vou salvar a humanidade inteira. Vou salvar miríades de milhares de pessoas com o sacrifício do meu filho. Ele não é obrigado, não é uma imposição, mas é uma oferta. Ele, quando veio, sabia muito bem do que ia acontecer. Mas quando ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, irmãos, é porque realmente estava muito difícil. Sabendo de tudo o que ia acontecer, ele já estava sofrendo demais ali. Ninguém pode imaginar, ninguém pode jamais experimentar o que Jesus estava sentindo naquele momento. Mas ele se entregou, ele se ofereceu. E aí nós temos a nova e eterna aliança. Isaías 53, ele descreve perfeitamente, da forma mais clara possível, o que aconteceu com Jesus de Nazaré da Galileia. Tem que ser muito cego, muito falso, muito perverso para não entender que Isaías estava falando de Jesus Cristo de Nazaré, no 6º século antes de acontecer o que estava acontecendo lá com Jesus. 6 séculos antes, meus irmãos, foi profetizado o sofrimento, a morte, o sacrifício do Messias. Os discípulos dele, o povo judeu, não esperava por isso, não entendia essa parte, que hoje nós entendemos com muita clareza, porque já aconteceu, já se cumpriu. Então, fica muito mais fácil de entender. Mas tem esses erros aqui de traduções. Nós estamos corrigindo o versículo 6 e o 10 de Isaías 53. Então, fica assim, irmãos. Todavia, o Senhor não livrou da tremenda dor que o consumia por causa das nossas iniquidades. Todavia, o Senhor se agradou do sacrifício do seu filho. Deus se agradou não em fazê-lo sofrer, mas se agradou do sacrifício, da oferta do seu servo, Jesus, por aceitar o sofrimento. Então é disso que Deus se agradou, por o filho se oferecer. Não ele se agradou pelo que estavam fazendo, pelo sofrimento do filho, mas pela oferta do filho. Então, totalmente contrária ao que está escrito ali nessas traduções, e todas elas, quase todas, no versículo 6, no versículo 10 de Isaías, você vai encontrar esse erro grave de tradução. Como se Deus estava feliz, contente, como se Deus estivesse feliz com o sofrimento do seu filho. Ali ele chama de servo, porque ele se fez como um servo, um escravo, se colocou entre os malfeitores, entre os criminosos. Passou-se por um criminoso, estava no meio de 2 bandidos sendo crucificados. Eram 3 cruzes ali, e ele no meio de criminosos. Mas no fim desse capítulo, o 23, o 53, Isaías, vai dizer que ele ficou muito feliz, porque o justo, seu servo, justificou e está justificando a muitos com o seu sacrifício.
Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você e a sua família, meus irmãos. Amém.